Fala pessoal, beleza? Que eu vou fazer aqui para vocês hoje? Eu vou mostrar o procedimento aqui para obtenção das informações, tá? Em CAD para execução de locação topográfica. E aí a locação, tá? Considerando com o teodolito, no caso, e também a estação total, tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um layer aqui, tá? Só para colocar aqui vou digitar aqui pontos. A gente já viu como que cria os layers, tá? Vou colocar aqui amarelo só para facilitar a visualização. E vou colocar esse layer como corrente, tá certo? Pronto. Qual que é a outra configuração? Vai digitar units, tá? Digita units. E aí vai aparecer essa telinha e a gente vai colocar aqui decimal, precisão, né, 3 casas decimais, o ângulo, grau, minuto, segundo, tá? No sentido horário, unidade metro e a direção aqui a partir do norte. Feito isso, ok, tá configurado. O que eu vou criar aqui? Olha só, você vai fazer o levantamento topográfico, né? Eu utilizar a função múltiplos pontos aqui e vai fazer o seguinte, olha, você, né, fez o levantamento topográfico, tal, e obteve o que? Uma lista de pontos, né? Lista de coordenadas. Eu quero mudar o estilo de pontos aqui, tá? P-type vai mudar o estilo de ponto. Quero esse ponto aqui, ó. Pronto, mudou. Então, e quero agora dar um zoom aqui para enquadrar isso aqui. Você vai fazer o seguinte: zoom, Z de zoom, enter. Aí você vai digitar O de object, tá? Enter. Seleciona o objeto. Vou selecionar, ó, cliquei com o botão esquerdo do mouse, agora só estou arrastando, ó. Feito isso, dá um enter. Pronto. Tá? Agora, olha só. Vamos supor, tá? Que esse aqui, né, foi o seu levantamento topográfico. Para ligar aqui, criar uma linha, o limite da área, eu vou utilizar o objeto snap, tá? Vou utilizar uma polyline e vou criar o limite daqui da minha área, tá? Então tá aqui, ó. Pronto. Então, este aqui foi o limite da área, tá? Então, isso aqui você obtém como? Do levantamento topográfico, tá? E vamos supor, tá? Vamos supor que a minha poligonal utilizada para confecção desse levantamento topográfico, tá? Vou até criar mais um ponto aqui, ó. Tenha sido... Vou criar mais 2 pontos aqui, ó. Pronto. Vamos supor que eu tenha utilizado essa poligonal. Vou criar uma camada poligonal. Vou colocar ela como branco aqui a cor, tá? Vou setar como corrente. Aqui, ó. Setei como corrente. E vou criar minha poligonal. Vamos supor que a minha poligonal tenha sido essa daqui, ó. Pronto. Opa, Ctrl Z para voltar. C. Opa. Pronto aqui, ó. Enter. Vou criar os pontos da poligonal. Tá? Para não ficar toda hora tendo que apertar Enter, você pode vir aqui, ó, múltiplos pontos e aí agiliza em muito. Pronto. Então essa é a minha poligonal topográfica, tá? Todos esses dados aqui você foi em campo, né? Efetuou o levantamento topográfico por alguma técnica e realizou o cálculo das coordenadas absolutas, inseriu os pontos no AutoCAD e fez o desenho. Então esse é meu desenho, tá certo? Então, só para colocar aqui, vou colocar aqui o seguinte, ó. O nome, né? Vou colocar aqui, ó, P1. Tá? Tô fazendo do zero aqui com vocês, ó, P1. Então, tá muito grande. Dou duplo clique, seleciono aqui, vou diminuir, vou colocar 1. Então tá aqui, ó, melhor. M. Desloquei. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou copiar CO, copiar para colocar aqui em outros
o nome da minha poligonal. Então, aqui, P2, a numeração dos vértices, P2, P3, P4 e P5. Bom, e aqui só colocar aqui, ó, a numeração aqui, não precisa, tá? Mas você colocaria, você teria o nome ao lado de cada ponto aqui, você teria o nome dele, tá? Identificado lá em campo. Vamos supor que eu queira implantar no terreno, tá? Uma área, tá? Uma área. E aí eu quero especificar o seguinte, eu quero um retângulo, tá? Ou um quadrado, e ele tenha 100 metros quadrados, tá? Então, você vai digitar 100 metros quadrados, Enter. Qual que é o comprimento aqui? Eu quero um comprimento que como eu quero 100, vai ser 10 por 10. Então, comprimento 10 metros. Então, tá aqui, ó. Só que eu quero deslocar ele, ó. Tá? Como que eu vou deslocar? Eu quero que este quadrado aqui, tá? Seja este vértice, tenha origem nesse ponto daqui. Então, eu vou colocar o que? M de Move. Seleciona objeto, Enter. Agora, olha só, não está permitindo selecionar o ponto. Eu tenho que ativar objeto Snap. Peguei o ponto de referência e leve ele para cá, ó. Pronto. Agora, eu quero saber o seguinte. Vou criar aqui as linhas de locação. Então, vou criar uma tabela. Vou colocar aqui, ó, linhas, locação. Qual que essa linha vai ser? Eu quero que ela seja vermelha aqui para ficar bem nítido, tá? E você tá corrente aqui, ó. Então ele veio para cá. Então, as linhas de locação são o seguinte, eu quero locar, aqui eu vou demonstrar aqui, eu vou fazer dos 4 vértices, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, estação aqui em P1, tá? Ré em P2, Vante neste vértice aqui, ó. Tá certo? Enter. Aqui, olha só, vamos supor que eu queira locar este ponto daqui deste ponto. Então, estação P2, eu posso fazer aqui, olha só, a Ré em P3 e Vante nesse ponto aqui. Mas posso estacionar P1, estacionar em P2, Ré em P1, Vante nesse ponto. Você vai escolher, tá? O que for mais conveniente para você lá em campo. Estação aqui P5, Ré em P1, Vante nesses dois pontos, tá certo? Então, o que que acontece? Olha só, eu criei as linhas de locação, tá? Opa, Ctrl C, pronto. E vou criar os pontos aqui, ó. Este ponto aqui agora, ele vai passar a ser o ponto do quadrado que eu quero implantar, tá certo? Mas eu posso deixar lá, muito bem. Que acontece? Para fazer a locação lá no campo, eu preciso apenas, tá, das coordenadas dos vértices desse quadrado, tá? Eu quero implantar esse quadrado lá no campo, então eu preciso só das coordenadas dele, tá? Como o desenho, como você projetou esse quadrado aqui já no sistema de coordenadas definido, tá? Basta você digitar, olha só, tem um objeto, vou digitar list, seleciono aqui os elementos e aperto Enter. Então já tem, olha só, a área de 100 metros quadrados, tem um perímetro e tem as coordenadas, tá? Dos vértices aqui deste quadrado que eu quero implantar lá no campo. Então eu quero identificar, ó, ID, você precisa identificar. Aqui eu vou chamar de, olha só, de ponto 1, tá? Vou chamar aqui de 1. Vou até mudar o layer, tá? Linha de locação. Vou colocar aqui, ó, 1. Ponto 1. E vou o que? Diminuir ele, tá grande, ó. Vou colocar aqui 1. Tá. Opa, tá pequeno agora. Vou colocar 1,5. 1,5. Tá? Tem que selecionar 1,5. Pronto. Vou deslocar aqui, olha só.
Tá, ponto P1, ponto 1, CO. Aqui vai ser o segundo. Pronto. Então aqui, ó, ponto 2, 3 e 4. Pronto. Então olha só, eu vou ter que estacionar o aparelho no campo em 3 posições, ó, no ponto P2, ponto P1 e ponto P5. Vou só identificar, ó, eu posso digitar aqui, ó, ID de identificador, ou você pode vir aqui, ó, ID point, ó. Se eu clicar aqui ID point, selecionar o ponto, ele vai mostrar as coordenadas 501. E depois 501 tal 370, ó, 366. Próximo ponto 511 370 102 366. E por fim 511 370 102 92. Olha só o que acontece aqui. Por isso que tem que conferir. Olha, ID este ponto, tá? Vou colocar aqui, ó, CO, que é o ponto 1. ID ponto 2 aqui, ó, ponto 2 tem essas coordenadas aqui, ó, tá? CO ponto 2 aqui, ó. Vamos ver agora esse ponto 3, ó, ID 511, tá? CO de copiar, tá aqui. E por fim, ID ponto aqui, ponto 4, CO. Pronto, tá? Vou organizar aqui, eu vou criar uma linha, tá? Ortogonal aqui, só para eu, ó, vou desativar aqui o snap aqui, só para ficar organizadinho. Essas coordenadas aqui vocês vão colocar lá criar um TXT, tá? Um TXT e usar um aplicativo para poder transferir esses dados, né, essa lista de coordenadas para a estação total. Lembrando que tem que colocar também que inserir na estação total as coordenadas dos pontos da poligonal, né? Então list, olha só, eu tenho que fornecer essas coordenadas também para a estação total, principalmente dos pontos P, né? P2, P1 e P5, tá? Né? Mas de modo geral, você vai ver o que você tem que ter: estação, ré e vante. Então, se você tem que ter estação, ré e vante, você tem que ter as coordenadas desses 3 pontos, tá? Que você tem na sua planilha de coordenadas, você pode colocar aqui também, ó, tá? Vou colocar aqui, ó, vou reduzir aqui para 1. Pronto. O que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui é só um rascunho. Essas coordenadas aqui, mais as coordenadas dos vértices da poligonal, que eu vou copiar aqui agora, ó. Eu tenho que criar um TXT, tá? E importar dentro da estação total. Então, ID. Vamos verificar aqui quais pontos primeiro eu vou utilizar. Eu quero fazer o seguinte, eu quero locar o ponto 1. Então vou fazer o seguinte, ó. Estação P1, ré em P2, vante 1, que eu quero trabalhar aqui, ó, com esse ângulo daqui, ó. Então eu vou fazer isso, ó, tá? Então eu quero este ângulo daqui, ó. Vou colocar essa informação aqui, ó. Quero este ângulo, tá? Qual que é a distância? A distância
você tem que medir também. Isso se for trabalhar com o teodolito, tá? Olha, tem que medir essa distância também. Beleza? Antes disso, eu vou fazer o seguinte, né? Para não ficar confuso, tá? Aqui, ó. Vou medir os ângulos que eu vou utilizar, tá? Trim, seleciona aqui, Enter, olha, pronto. Então, quero esse ângulo. Aqui, eu vou fazer uma ré em P3, tá? Então, quero que medir aqui este ângulo também. Então, trim, olha, este ângulo daqui. Aqui, eu quero medir aqui, ó, este ângulo, então posso fazer aqui, ó, de 12 aqui. Pronto. Então, trim, olha, seleciona o objeto. Eu quero, opa, pronto, esse ângulo. Agora este daqui, ó, este. Só estou usando a função trim. Então, os ângulos são esses, olha. O que você vai fazer? Eu vou colocar um texto aqui, CO, para escrever para vocês, ó. Tá? Então, olha só. Primeiro ponto, no ponto 1, estação P1, tá? Estação P1, ré em P2. Então, P2, P1, 1, tá? Vou colocar aqui, ó. Estação P2. Você vai estacionar a estação total lá no seu ponto P1, vai fazer uma ré no ponto P2 e a estação total vai te fornecer a distância e o ângulo, tá certo? Na verdade, vai te fornecer o ângulo que você vai ter que girar e a distância você vai ter que, né, vai te fornecer a distância que você tem que obter lá no campo. Então, vai por tentativa mesmo. E aí, eu medi o que, olha só, né? A estação total, vou até colocar aqui, ó. Estação total. Ela vai te fornecer aqui distância, vou colocar aqui, ó, vai te fornecer o ângulo, que é esse ângulo que a gente colocou, mais a distância, tá? Medida, tipo tentativa. Vou colocar aqui, ó, barra tentativa mesmo, tá? Ele vai te fornecer o valor, você faz a primeira medição e ele te diz se você tem que andar mais para se aproximar da estação ou afastar da estação. Haja vista que esse ângulo aqui ele vai ficar fixo, porque você vai zerar, vai ter como referência o ponto P2, ó, tá? Esse ângulo você vai girar a luneta, vai marcar essa direção aqui e o cara do prisma ele vem aqui, né? Vai fazer a primeira medição. Aí ele vai na estação, mostra um elemento que você tem que deslocar ou para cá nessa direção ou afastar até chegar nesse ponto, tá certo? Então aqui também, olha só, aqui eu vou colocar aqui 0.8, pronto. Tem esse daqui, depois estação P2, ó, estação aqui P2, ré em P3. Então P3, tá? Você tem a ré em P3. Estação P2, vante em 2. O que a estação vai te fornecer? Um ângulo, tá? Mais a distância, medida na tentativa também, ó. Tá certo? Mais, ó. Deixa eu organizar aqui, ó. Depois, agora eu vou colocar aqui esse ponto P3 aqui, ó. O ponto 3, desculpa. Estação P5, ré em P1, vante em 3. Então, olha, eu vou copiar aqui. Estação que P5, ré em P1,
Vant em 3. A estação vai me fornecer ângulo mais distância medido. Então esse ângulo aqui, você vai estacionar aqui a estação, vai colocar o ponto de referência, P1. E ela já vai mexer o que? Já vai mostrar o valor angular a partir dessa linha de referência aqui, ó. Que você vai ter que mexer. Então você desloca o aparelho nessa direção e vai medindo a distância aqui, ó, na tentativa mesmo, tá certo? Ele vai mostrar se você tem que aproximar ou afastar da estação de acordo com essa direção. Por fim, eu tenho o que? Olha só. Eu tenho estação P5 continua, ré em P1, vant no ponto 4. A estação vai fornecer ângulo mais a distância. Então, o que você vai, tá? O que você tem que fornecer para a estação total? Você fornece lista de coordenadas absolutas, tá? Você fornece a lista de coordenadas absolutas, x e y, tá? E o que a estação calcula para você, ó? Vou colocar aqui, ó, ângulos, tá? Ângulos e distâncias calculados pela estação total, tá? Vou colocar aqui, ó, pela ET, ó, estação total. Então, pela ET. Então, a estação total vai calcular este ângulo que você vai ter que medir lá no campo. Você vai direcionar para ter essa direção. E a distância você vai medindo lá com o prisma. Beleza? Então, isso aqui com a estação total. Você tem que fornecer lista de coordenadas absolutas na estação. Você cria um arquivo TXT e transfere esses dados utilizando um software apropriado para a estação total. Beleza? Beleza. E agora, olha só, vou até copiar aqui, ó. Vou copiar, tá? E vou colocar aqui, ó. Vou afastar um pouquinho aqui. Pronto. Você vai fazer o que agora, ó? Com teodolito, tá? Com teodolito, você vai ter que ter ângulo e distância, tá? Ângulo mais distância. Você pode, ou você vai fazer isso utilizando a trena, tá? Ou por taquiometria mesmo. Mas o ângulo você mede normalmente. Como que você mediria aqui, ó? Estação, primeiro ângulo, ó, 1, estação P1, ré em P2, zerou o equipamento e coloca este valor do ângulo. Qual o valor do ângulo que você vai medir aqui, ó? Tá? Você mede, aqui no AutoCAD você mede, tá? Se você não tivesse no AutoCAD aqui, você teria que calcular esse ângulo utilizando as coordenadas, tá certo? Dos pontos. É isso que a estação faz para você. Então, distância aqui, vou colocar aqui trena barra, tá? Queometria, tá? Se fosse utilizar aqui se estivesse aqui no sistema de coordenadas aqui, né, UTM, né, ou outro sistema, e você quisesse fazer a alocação com RTK, bastaria fazer a conversão. Inserir a lista de coordenadas no equipamento, tá certo? Que em campo você ia fazer a alocação, né, utilizando o sistema RTK, por exemplo. Então, considerando aqui a estação total e o teodolito, tá? Lembrando que o ângulo eu meço de a mesma forma, tá? E a distância você mediria com a trena ou taquiometria. Mas e daí? E daí o seguinte, você pode medir esse ângulo aqui e a distância. O AutoCAD já te fornece essa ferramenta. Ou você faria o quê? Você calcularia essas informações de ângulo e distância utilizando coordenadas, tá certo?
Se você tiver interesse nessa formulação, deixa aí nos comentários que eu coloco o link, tá, do vídeo que trata sobre isso. Então, como que eu mediria esse ângulo? Aqui, ó, ferramenta de cotação. Como? Angular, ó. Basta clicar aqui. Ok. Agora, olha só, tá grande, não tá? Eu vou mexer na anotação, na formatação. Vou modificar e vou mexer aqui na altura do texto. Eu vou colocar 0.8, tá? 0.8. Olha só, ele colocou aqui, beleza. Olha, eu posso diminuir mais? Posso. Como que eu vou fazer isso? Ó, vem aqui anotação, propriedades, modificação, e eu vou colocar aqui, ó, 0,5, só para representar aqui, ó, tá? Pronto. Qual que é a distância? A distância você vem que é média, olha só. Vou ter que ativar o Object Snap. Ó, tá aqui, ó. Opa, não é esse. Não é linear, é alinhado, tá? É alinhado. Então tá aqui, ó. Vou medir de novo. Já poupa um trabalhão, né? Ó, aqui. Aqui. Poderia colocar aqui, ó. Só para facilitar aqui. Pronto. E qual que é o valor angular? O valor angular você vem aqui, ó. Angular. Tenho este ângulo. Este ângulo aqui, ó. Opa. Vem aqui, angular. Seleciona o objeto. Tá aqui, ó. Tá? Então, pessoal, aqui o AutoCAD já fornece pra gente, só falta aqui o ângulo nesse elemento, ó. Pronto. Tá aqui, ó, 27 graus, 56 minutos e 15 segundos, tá? É esse ângulo aqui que eu teria que anotar, ó. E qual que é a distância? 8,042. Então, vou copiar aqui, tá? Essa informação e vou deixar pronto para vocês, ó. CO, tá? CO aqui. Vou colocar aqui ângulo. Opa. Move. Pronto. Olha, P1, estação P1, Ré P2, Vante 1. Estação P1, Ré P2, Vante 1. Qual que é o ângulo? Tá? 27 graus. 56 minutos e 15 segundos. Qual que é a distância que eu vou ter que marcar lá no campo? 8,044 metros. Tá? Agora, aqui, ó. Vou levar para cá, ó. Estação, veja bem, estação P2, Ré em P3, Vante em 2. Qual que é o ângulo? 96 graus. 96 graus. 32 minutos e 49 segundos. Qual que é a distância? 10,733. 10,733 metros, tá? Agora aqui, estação P1, P5, Ré em P1, Vante em 3. Qual que é o ângulo? 43 graus. 46 graus, desculpa. 46 graus. 9 minutos. 9 minutos e 32 segundos, tá certo? Repara que eu tô falando isso em aparelho que possibilite eu fazer a leitura aí de segundos, né? Porque senão não tem como. Tá? Não adianta nada um equipamento de leitura de 20 segundos. Como é que eu vou marcar 32 segundos?
né? Aqui a distância 20,273 metros. Por fim, estação P5, ré em P1, vante em 4. Né? Qual que é o ângulo? 17 graus, 7 minutos e 42 segundos. Qual que é a distância? 15,934 metros. Tá certo? Então aqui no teodolito, tá? Vou ter que colocar isso aqui, ó. Deleta, move. No teodolito, eu preciso, ó. Olha como que eu faço para tirar isso aqui. Digita regen, tá? Então tirou. Olha, no teodolito eu preciso dessa informação aqui, ó. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Pronto. Então no teodolito eu preciso dessas informações de ângulos e distância. Como que você vai medir o ângulo? Com o próprio teodolito. E a distância? Taquiometria ou trena. Aqui você vai ter que fornecer a lista de coordenadas, ou seja, x e y, tá? De todos os vértices daqui do objeto que você quer alocar, né? Você quer alocar isso aqui lá no campo. E a estação vai te calcular o ângulo e a distância, tá? A distância utilizando o prisma, né? No caso, você vai medir um primeiro comprimento, ele vai falar que você tem que aproximar ou afastar da direção definida. Depois disso, o cálculo é feito interno, tá? Você fornece x, y e ele calcula esses elementos. Quais são as coordenadas de quais pontos? Eu preciso das coordenadas dos pontos P1, P2, P3 e P5, tá certo? Então aqui eu tenho essas coordenadas. Vou fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. Vou digitar aqui, ó, list, enter. Eu tenho essas coordenadas dos pontos, tá? List. Seleciono aqui, enter. Tem mais essas coordenadas aqui dos pontos da poligonal. Pronto. Então agora é só conferir aqui para finalizar, olha só. ID, ó, 501,370,366. Então primeiro, o segundo ponto, ó, o segundo ponto eu tenho 501,370, 102, ó. Então esse não é o segundo ponto, tá vendo? Esse aqui, vamos lá. Vamos ver o próximo. Depois eu organizo isso daqui, ó. Pronto. Então, ID, o segundo ponto. Olha, 501,370, 102,366. Tá, que é o segundo, agora tá beleza. ID agora o ponto 3. Ponto 3, 511,370, 102,366. Isso. E o ponto 4, ID 511,370, 9,92,3. Tá, agora tá certo. O que eu vou fazer isso aqui, ó? Aqui, aqui, aqui. Vou colocar aqui, ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, né? Vou tirar aqui o Z, que eu não estou usando o Z. Pronto. E agora, olha, essas coordenadas aqui dos pontos. Eu só quero identificar como eu tenho que utilizar o ponto P3, P2, P1 e P5. Eu vou identificar qual ponto que é o P4, ó,
537, 106, 102, 260. É esse daqui, ó. Opa. Isso. Isso. Vou tirar aqui o Z. Tá? Vou identificar aqui na sequência. Qual sequência? Quero saber esse aqui, ó. ID. Ponto P1. 85.880. Ó. 496, 614, 88. Esse aqui é o ponto P1. Ponto P1. E o ponto P2, ó. ID. Identifiquei aqui, ó. 500,587. Tá aqui. 113,071. Ponto P3, ó. 521,974. Então esse é o ponto. Ó, ponto P3. 521, 124. Então é esse aqui, ó. Ponto P3 é este, ó. E o ponto P5 é o último, quer ver? 527,046, 89, isso mesmo. Então aqui eu tenho o ponto P1, o ponto P2, o ponto P3 e o ponto, tá? O ponto P5. Então são estes elementos aqui. Vou copiar agora e colar aqui, ó. Vou mover, deletar aqui, ó. Então essas informações que o teodolito que eu medi aqui no desenho, essas são as coordenadas, tá? Que eu tenho que inserir. Eu vou criar um TXT e inserir lá. Vou colocar aqui, ó. Isso. Eu vou só organizar aqui, ó. Pronto. Vou colocar amarelo. E isso aí. Então, recapitulando aqui, pra gente fechar, ó. Locação com teodolito. Tá? Com teodolito, você, depois que você efetuou o desenho, você aqui vem e mede o que? Os ângulos, né? O ângulo horizontal, você tem que saber que aqui, ó, primeiro, ó, estação P1, Ré P2, Vante 1. Então você sabe que lá no campo você vai, né, seguir essa sequência aqui, ó, estação P1, Ré P2, Vante 1. Você vai zerar aqui no ponto P2, tá? E medir esse ângulo. Travou aqui a direção desse ângulo, você vai começar a medir a distância até chegar o quê? Nesse valor aqui, ó. Tá certo? Depois, estação P2, Ré em P3, Vante em 2. Você vai medir esse ângulo aqui, você vai zerar no ponto P3, vai colocar essa abertura angular e vai tentando aqui medir essa distância. Ou com a trena ou com taquiometria, tá certo? Depois, estação P5, Ré em P1, Vante em 3. Pega essa abertura angular e vou medir a distância. Depois, estação P5, Ré P1, Vante em 4. Tem essa abertura angular que você vai colocar e vai medir essa distância com a trena ou por taquiometria. Se for a locação com estação total, fez o desenho, colocou a posição aqui que você quer colocar o objeto lá em campo,
basta ter o que? A lista de coordenadas, como eu fiz aqui, a lista de coordenadas do objeto e dos pontos que servirão de apoio para a execução da locação. Então chega lá em campo, você está colocando o seguinte, você coloca, ó, ô fulano, qual estação que você está? Eu estou em estação P1, qual que vai ser a ré? A ré vai ser em ponto P2, aí ele vai falar o seguinte, qual ponto que você quer locar? Eu quero locar o ponto 1, e aí seleciona ele, e automaticamente vai mostrar lá o valor angular que você tem que marcar, tá? Ele vai calcular interno para você, e a distância, você fixada a direção, você mede uma vez a distância. Aí medir uma vez, ele vai mostrar na estação, mostra no visor se você tem que deslocar para a direita ou, né, aproximar ou afastar, tá certo? Mesma coisa, se for fazer a locação com RTK, respeitando obviamente o sistema de coordenadas e o sistema de referência, tá? Vai te mostrar no visor lá a distância que você tá do ponto, a direção que você tem que ir, para mais para direita, mais para esquerda, e o processo é esse, tá certo? Vou só para ficar coerente aqui com o que eu fiz até agora, olha só, eu vou substituir, né? Lembrando aqui que possivelmente na estação total você vai mandar ponto, né? Não vírgula, mas isso aí depende da configuração, tá? Mas aqui para mostrar pra gente o separador aqui da parte inteira, da parte fracionária, é a vírgula, tá? É a vírgula. Então tem que colocar essa informação, beleza? É o que eu tô fazendo aqui para ficar certinho aí para vocês. E lembrando que eu tenho que colocar também que a distância, né, a unidade, tá? Mas para a estação total você não vai, já tá em metros, tá? Eu só tô mostrando aqui para né, no dia a dia lá as informações todas deverão ter unidades, né? Mas para enviar para a estação total, você já sabe que é em metros, não precisa colocar unidade não. Coloque da forma que tava aqui, que eu coloquei aqui para vocês. Tá certo? Então tenho isso aqui, ó, né? Poderia organizar, criar tabela aqui, depois eu mostro como que cria a tabela aqui no AutoCAD, tá? Principalmente para, né, os iniciantes, tá? Então essas são as informações. Espero que tenham gostado. Forte abraço para vocês. Até mais.